Ora bem, olá malta, hão de estar a ouvir um barulho, vou fechar aqui as janelas do carro. Então, olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hoje Também Não Foi Fácil. E já não apareço aqui há algum tempo, não é? Se bem que eu uso isto também um bocadinho para mim, não é? Como eu estava a dizer, eu uso isto assim um bocadinho para... aliás, como eu referi no início, no primeiro dia que lancei, pronto, o primeiro episódio, referi um bocado que isto era mais no sentido para um tom um bocadinho mais de desabafo, para evitar aqui o envio de infinitos minutos de áudios de... Ai, está um bocado calor, peço desculpa. Infinitos minutos de áudio no WhatsApp para as minhas pessoas, tendo, portanto, criado isto assim um bocadinho mais na brincadeira, um bocadinho mais para mim, um bocadinho mais para falar das palhaçadas que ocorrem na minha vida e um bocadinho, pronto, não tão focado ao público. E nota-se por ninguém ouvir isto, mas está tudo bem. Mas já não vinha aqui há muito tempo, já faz um bom bocado que não venho aqui. Deve estar a fazer um mês já, muito provavelmente. E não era a minha intenção ter deixado passar tanto tempo, mas pronto, a vida foi acontecendo e pronto, se calhar vou começar um bocadinho pelo início, mas pronto, eu estava a dizer que, antes de nada, vou-vos dar aqui um pequeno contexto, que eu neste momento estou a conduzir, porque estou a caminho para ir buscar o meu companheiro e pronto, é possível que estejam a ouvir aqui alguns barulhos, espero que não, mas tenho a certeza que sim. Mas é isto, espero que estejam bem. Como é que foram estes dias? Grandes dias de calorzinho ou não? Temos aqui uns dias de quase verão. Dias esses que me fizeram perceber que pronto, já tinha ouvido uma teoria da Bárbara Cardoso no podcast dela, o Qualquer Dia há muito tempo. Já foi não consigo precisar qual é que era o episódio, mas ela referiu que para aí 25 graus é mesmo o verão, a temperatura máxima de verão ideal, percebem? Isto porque, pronto, fui dar um passeiozinho à praia e estavam precisamente a 25 graus de máxima e foi perfeito, porque para mim, para mim 50 graus, 45 graus não é para estar na praia. Para mim não consigo suportar. Para mim 33 graus já está horrível. Eu já não consigo, eu odeio, não consigo respirar. Está imenso calor, está abafado, a areia está-me a queimar os pés. Depois a viagem de volta, eu não moro particularmente perto da praia, então é um caminho de 2 horas que eu não me apetece fazer a torrar dentro de um carro. Mas podes ligar o ar-condicionado? Posso, mas não é a mesma coisa, porque enjoo um bocado de carro e o que atenua o enjoo é precisamente estar a conduzir com os vidros abertos e a levar com fresquinho na cara. E toda a logística de quase 50 graus, isto para mim é insano. Para mim, uma malta que eu conheço, amigos, família, adora ir para a praia, 50 graus, 40 graus, está ótimo. Não está horrível, eu estou desconfortável, não estou bem dentro d'água, não estou bem deitada na toalha, não estou bem à sombra, depois quero beber água e está tudo, para mim, e dou toda a razão a Bárbara Cardoso, 25 graus é o verão perfeito. Fui à praia, estava ótimo, não estava nublado, estava um calorzinho que dava para bronzear ali um bocadinho a pele. A água estava ótima porque, pronto, apesar de ser complicada a entrada na água, depois quando se fica, pronto, após o primeiro mergulho fica logo agradável, fica logo super agradável e não é um caminho de
sei lá, parece que estou sei lá, a fazer sapateado numa lareira e enquanto estou naquela areia que está incrivelmente e estupidamente quente, pá, para mim isso não é. Não gosto, não quero, não adoro, não percebo como é que há pessoas que acham isto normal e que para elas isto é tipo, não, isto está bem bom, pá, não está bom. Bem, malta, deixem-me só fazer aqui um pequeno, sim, um pequeno desvio e eu vou encostar aqui à sombra desta árvore para continuar a gravar isto, porque como disse eu tenho que ir buscar o meu namorado e não é, ele está, pronto, não vou ficar assim à porta da casa dele a gravar isto, sujeito a alguém a ver-me e passar que sou louca, pelo que paro aqui no meio da estrada, aqui encostada a uma berma, para fazer estas figuras. Então, começando pelo início, como eu estava a referir, fui ver o espetáculo do comediante incrível que é o Vítor Sá. Para quem não conhece, é um comediante do Porto. Foi incrível, fui com o meu namorado, ele adorou. Foi um bocadinho para ser, pronto, da rotina, divertimos-nos. Existiam algumas piadas que nós já estávamos à espera que ele contasse, porque, pronto, eu sigo religiosamente o podcast de Vitor Sá, o Desnorte, e ele foi, pronto, à medida que o tempo foi passando, ele foi lá deixando algumas piadas que ele iria contar. Também nas noites de teste de material, ele também contou algumas. E pronto. Eu gosto muito de pessoas como o Vitor e como a malta de Cubinho, o António, o Bolinha, Ricardo, pessoas de podcasts diferentes como, por exemplo, Rita Garcês, porque sinto que são pessoas com as quais eu me consigo identificar. Eu acho curioso no caso do Vitor, porque ele iniciou e seguiu uma carreira em algo que ele gostava, que era engenharia informática, eu creio. E apesar de ser algo que ele gostava, ele chegou a uma fase da vida dele que percebeu que chegou a uma fase, porque este continua incrível aparentemente. Chegou a uma fase da vida dele em que percebeu que não lhe fazia tanto sentido, que não era aquilo que ele fazia, aquilo que lhe fazia feliz, e pronto, arriscou, largou tudo, foi procurar algo que de facto lhe fazia sentido, e eu acho que esse ato de procurar algo que nos faz feliz é bonito, e obviamente que não vou romantizar e que sei que é difícil e que nem todos podemos do nada, só porque algo não nos. Pronto, que o trabalho em que nós estamos não faz sentido e com o qual não nos identificamos e com os valores se calhar não coincidiam com aqueles que nós temos, apesar de saber que pronto, muitas vezes estamos presos a trabalhos desse género. Eu acho que é bonito ver quando alguém arrisca tudo e que larga aquilo que tem e que é certo e que sabem que vem dali um income fixo e bastante que dá para viver uma vida confortável e largam tudo para viver algo que lhes faz sentido e pronto, e que esse ato de largar tudo corre bem e que dá frutos, eu acho que é bonito e eu gosto muito mesmo deste grupo, pronto, deste conjunto de comediantes que referi aqui inicialmente e não são os únicos, mas pronto, são os que vêm logo ao início, pronto, assim, à primeira e pronto, ao meu primeiro pensamento, pronto, peço desculpa, não estou, pronto, estou um bocado confusa, mas aos que vêm logo à minha mente, pronto, é isto que eu queria dizer. Os que vêm logo à minha cabeça são estas pessoas e gosto muito delas e são pessoas que, que sigo o conteúdo com bastante regularidade. Eu gosto mesmo de ver que as carreiras destas pessoas evoluem e correm mesmo muito bem. Eu conheci o podcast e o próprio Vitor numa noite de testes para. Ele estava a abrir para o Diogo Batáguas e que era quem eu tinha o intuito de ir ver. E fiquei muito contente por ter ido e por ter descoberto o Vitor, porque eu sinto que é. Pronto, gosto muito do conteúdo que ele produz e fico mesmo muito contente que o espetáculo que ele lançou tenha corrido bem e pronto, é basicamente isso.
No seguimento deste preâmbulo todo, dou introdução ao seguinte tema, que é, falando em largar trabalhos, eu larguei o meu. É verdade, era uma decisão que eu já tinha ponderado já há bastante tempo e eu, pronto, cada vez que falo com pessoas que me perguntavam, na altura, que me perguntavam há quanto tempo é que eu lá estava, o que eu dizia sempre é: estou aqui há X anos, mas honestamente eu achava que eu ia só ficar aqui meia dúzia de semanas, porque esse era o plano inicial. Permanecer só durante algumas semanas, fazer o que tinha a fazer, e depois, entretanto, trocar, porque nunca foi uma área com a qual eu me tivesse identificado, inclusivamente nem sequer foi a área para a qual eu estudei, foi uma área que eu, pronto, é restauração. Ah, e nunca me identifiquei muito por parte das pessoas, e quando digo pessoas é muitas vezes os clientes, e eu até considero que trabalho bem sob pressão e eu gosto da correria que aquilo é, mas não me identifico mesmo nada com certas coisas que acontecem lá dentro. Pronto, não consigo. Pronto, entrei no meu primeiro ano de licenciatura, acabei por ficar por lá. Senti durante algum tempo que aquilo era um escape, durante uma fase complicada da minha vida, em que acabava por. Aquilo é um sítio tão corrido que vocês não têm bem espaço para pensar sobre a vossa vida pessoal. Então eu saía de casa, ia trabalhar e era como se tudo o que tivesse a acontecer lá fora praticamente não existia, e não dava sequer tempo para pensar ou ponderar sobre, porque a demanda era tanta e a correria era tanta que não dá, simplesmente não há tempo e temos que correr e está sempre tudo em cima, tem que estar tudo a acontecer e tem que acontecer tudo muito rápido. Hum, e é um trabalho que, acima de tudo, é simples, mas é muito mecânico, é robótico e é muito da repetição, e apesar de tudo sentia que era, e até com pessoas com quem eu converso que trabalharam ou trabalham lá, é do tipo: isto é um trabalho fácil. Oh, espera aí que vai passar um trator. Não sei se dá para ouvir, aparentemente não, o microfonezinho aqui não está, que está muita coisa, mas pronto. Mas sinto que era um sítio que eu já devia ter abandonado há bastante tempo, porque desde o início aconteceram situações que foram mesmo muito desagradáveis e com as quais eu não concordava, e que via coisas a acontecer que não estavam de todo alinhadas com aquilo que eu sou e com as quais eu. E aconteceu mesmo coisas que eu não concordava com. hum, e honestamente sempre pensei que fosse uma estadia curta, mas acabei lá, pronto, acabei por ficar lá quase 5 anos, faria este ano 5 anos. Hum, mas pronto, saí e foi fácil sair do trabalho, mas foi difícil porque deixamos pessoas boas. Deixamos pessoas boas para trás, deixamos pessoas que tornam difícil a saída destes sítios. Pessoas que tornam todos os dias mais simples, pessoas que tornam as coisas mais coloridas, mais bonitas e fazíveis, mesmo em dias que parece que tudo está a correr mal. Um, no geral, eu gostei do percurso, eu senti que aprendi algumas coisas, sendo uma das coisas o facto de que não é necessário, na minha visão, um regime de ditadura, assim com muitas aspas, para que as coisas andem para a frente e para que as coisas corram bem e para que as coisas aconteçam. E pronto, foi o que foi, e durou o tempo que teve que durar e acabou numa altura que eu acho que foi a melhor altura, talvez. Porque acredito que as coisas acontecem todas muito por uma razão e as coisas são assim, e eu acho que esta foi a altura indicada para, para sair. Ainda dentro do mundo do trabalho, não é como se fosse novidade para ninguém, não é? Mas o mundo do trabalho lá fora está um bocado wild. Quando eu digo wild é, fui recentemente a uma entrevista de trabalho, eu gostava do sítio, vi o anúncio, candidatei-me
Era uma empresa grande que conhecia, pronto, uma empresa conhecida internacionalmente. Eu conhecia e conheço pessoas que trabalham com esta empresa, não naquele sítio em específico, mas trabalham com esta empresa, e sempre ouvi falar das pessoas, sempre ouvi as pessoas falarem bem desta empresa, e vi um anúncio e pareceu que fez ali um clique, e pensei, bem, vou enviar a minha candidatura e pronto, parece tudo perfeito. Fui chamada para a entrevista e, como eu estava a dizer, parecia tudo incrível, parecia tudo perfeito até o momento em que eu pisei dentro da sala onde ia ter a entrevista. O ambiente era super desconfortável, mega pesado, algo que não parecia corresponder àquilo que estavam a anunciar. Hum, por alguma razão, novidade se calhar aqui, porque acho que nunca referi, mas eu não como carne. Por alguma razão isto foi parar à entrevista, e recebi um comentário que foi do género: a menina não come carne. Você, vegan? Mas as pessoas vegan normalmente são magras. Ah, ok, senhor, ok. Não era bem. Eu. Esta entrevista foi depois de um dia de trabalho que eu entrei super cedo, epá, e não estava na minha lista de coisas que eu estava à espera de ouvir naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, ou inclusivamente neste ano. Ahm, Isto parece um bocado nhenhenhé de menina, só que esta foi só uma pontinha do iceberg das coisas que eu ouvi naquela entrevista. O senhor ficou a falar de quão incrível a filha era e que ela era tão esperta à matemática, isto na sequência de eu ter dito que, pronto, a pessoa perguntou como é que estava a minha matemática, eu disse que não estava excelente, não é? Quer dizer, nunca foi muito boa, mas expliquei-lhe que tinha estado pronto, tinha tido matemática A, que não foi o melhor dos meus sucessos, mas que na universidade tive algo semelhante a Max e estatísticas e etc. E que me safei bastante bem, e pronto, o cargo nem sequer envolvia grandes contas, e era só ali por uma posição muito básica que, a meu ver, não precisava assim de grande ginástica mental, e não precisava de alguém, pronto, sobredotado para exercer o cargo. Entretanto, o senhor procede em dizer-me que a sua filha era incrível e que teve sempre muito boas notas a matemática, e que a sua filha era incrível e excelente e que ia entrar para a NASA, mas que afinal não decidiu não entrar para a NASA e que tinha não sei quantos cursos. E eu, senhor, ok, que bom que a sua filha é isso tudo, mas eu não queria bem estar aqui a falar sobre ela. Eu queria mesmo perceber é que, pronto, e pronto, eu para mim já estava a correr mal a partir do momento em que eu pisei naquela sala, porque não senti, não sei, senti um ambiente mesmo pesado, um ambiente mesmo diferente daquilo que eu estava à espera, e fiquei um bocadinho assustada. E entretanto, surge uma pergunta que, pronto, mais para o final da entrevista, pronto, a entrevista foi decorrendo, eu fui agindo como eu achava que devia de agir, não é? Porque eu, afinal de tudo, estava interessada na posição e estava interessada no trabalho em si, parecia-me algo bom para um recomeço, e o senhor procede com algo do género: vocês jovens hoje em dia não gostam muito de receber feedback, não é? Se eu não tiver feedback, como é que tu vais encarar isso? E depois surgiu, antes eu acho que cheguei a responder à pergunta, na verdade, mas por cima desta pergunta ele coloca algo que eu não consigo colocar bem de pé exatamente com as palavras que ele disse, mas que foi algo do género: e se eu gritar contigo, o que é que tu vais fazer? Amigo, eu estou a sair de onde estou porque o tratamento não é incrível. Eu não estou a adorar estar ali. E se puder ter um trabalho onde as pessoas, vá, não sei, não gritam comigo, pá, eu acho que é o mínimo, não é? É tipo aquelas pessoas: ai, mas o meu namorado, ele nem grita comigo. É pá, já estás a pedir o básico. E eu estou aqui a agir como se eu durante a entrevista tivesse ficado: oh meu Deus, fiquei muito ofendida. Não, eu estava tipo, eu estava a agir super normal, do tipo: não, isto é normal, boa, boa, continuamos. Entretanto, eu comentei com amigas e familiares, e as pessoas disseram-me: tipo, tu não estás a sair de um sítio onde não te estás a sentir
bem e vais para um sítio igual ou pior, tipo, não vais fazer isso. E pronto, foi assim que eu então decidi. Não, como é que eu ia te explicar? Eu até. Eu não neguei esta proposta, porque entretanto, ao fim e ao cabo, eu dei assim um bocadinho de ghosting, porque eu não tinha coragem de dizer às pessoas que desculpe, eu não me identifiquei. Então as pessoas ligaram-me e eu simplesmente não atendi o telemóvel como o adulto funcional de 30 anos que eu sou, não é? E pronto, estou agora numa busca de. Sei lá, estou numa busca de algo que me faça sentido, algo que eu gosto e eu sei que aquela velha lenga-lenga do ai, se fizeres uma coisa que gostes, não terás de trabalhar um dia. Eu sei perfeitamente que isso é uma lenga-lenga da tanga, que não é bem assim, mas também não pretendo não fazer nada e sentir que não estou a fazer nada. Simplesmente quero trabalhar em alguma coisa e por isso é que eu decidi sair, porque eu senti também que já estava com 30 anos e que pá, tens que fazer alguma coisa a acontecer. Foi uma decisão talvez tomada de forma muito repentina, porque eu até estava à procura de casa para comprar e agora estamos outra vez no processo de. Pronto, voltamos ao início, basicamente. Mas acho que estamos num trabalho e que o medo das consequências de ficar é superior à incerteza de sair, acho que é uma boa altura para sair, por assim dizer. Eu acho que não ter tempo para a família não é normal, nem deve ser normalizado. O medo de dormir e não acordar no dia a seguir, ou acordar e chegar 5 minutos atrasada, não é bom. E eu não estou a dizer isto porque sou uma pessoa que se atrasa, eu considero uma pessoa bastante pontual e para mim chegar cedo sempre foi. Eu tive um trabalho em que eu chegava meia hora mais cedo, porque eu gostava de beber o meu cafezinho e está tudo bem. Não estou a falar disso, estou a falar em. Eu acho que também deve haver compreensão do outro lado, hum, e, e devem perceber que temos família, por exemplo. Eu senti-me uma vez, isto, pronto, mais recentemente, senti-me culpada porque tive que levar a minha mãe ao hospital. Para já, senti-me chateada porque tive que. Senti que aquilo era poça, agora esta pessoa vou ter que levar a minha mãe ao hospital, mas eu não devia estar a pensar assim, eu devia estar, ok, vou levar a minha mãe ao hospital, vou estar com ela e o problema é ela, não é, oh meu Deus, vou chegar tarde ao trabalho, que acabei de não chegar, mas tive que a deixar lá sozinha, sozinha, não, 100% sozinha, mas ela acabou por ficar lá acompanhada, mas sem depois ter como voltar e porque eu, pronto, informei quem tinha que informar e a resposta foi: ok, mas pessoa A está a trabalhar lá, está em carregue de coisa A, B e C sozinha e eu não consigo estar lá presente no momento. E eu, ok, então tive que deixar a minha mãe sozinha no hospital. E eu acho que não é normal. Eu acho que coisas acontecem e que devia de haver flexibilidade das pessoas da outra parte. E eu sei que também, se fosse comigo, também não ia adorar estar lá sozinha, mas também acho que se tivesse acontecido alguma coisa mesmo, mesmo grave, também não iria gostar de saber que deixei lá a minha mãe sozinha. E como eu estava a dizer, estas situações não são normais, não ter tempo para a família não é normal, ou pelo menos eu não quero normalizar isso na minha vida e já o fiz durante muitos anos, porque a grande parte da minha vida trabalhei simultaneamente em dois sítios, então tempo era uma coisa que era um bocado escassa. Mas eu gostava que não o fosse e gostava que vivêssemos num país em que isto não é normalizado e não é visto como, meu Deus, estás-te a esforçar para ser uma carreira que ao fim e ao cabo também não tem muito significado e que não passa daquilo. Não é normal também sair da cama, aliás, não é normal não sair da cama durante os vossos dias de folga, e isto era muito uma coisa que acontecia, hum,
porque estamos só a repor energia para o dia que se avizinha e para a próxima semana que vamos ter em cima de nós. A questão é que eu inicialmente não saía porque, oh meu Deus, estamos no Covid, depois por causa da faculdade, depois aquilo, depois foi aquilo, e a verdade é que se tivesse saído há mais tempo, já provavelmente já estava num sítio diferente, a fazer algo diferente, e como eu tinha dito há pouco, sou daquelas pessoas que acredita que tudo acontece no seu tempo e que há uma razão para tudo, e que se foi agora é porque tinha que ser, e estou grata acima de tudo pelo meu percurso no local onde eu estava e por ter conhecido as pessoas que conheci, por ter feito as amizades que fiz e que nunca teria feito se não tivesse estado naquele sítio. Mas é importante que tenhamos sempre em mente que temos de gostar do que estamos a fazer, e correr por vezes atrás de portas que estão fechadas não faz muito sentido. E às vezes é bom, e é mesmo bom, não só às vezes, é bom ser dedicado, e parece super clichê, mas nunca deixem a vossa família para trás. É bem, o português hoje está incrível, mas está melhor do que as outras vezes. Eu acho que é porque eu tenho descansado, mas não é bom deixarmos a nossa família para trás e deixarmos de nutrir certas relações. E o que eu estou a querer dizer é que é importante que nutram relações, e que se vocês forem embora, por vezes, no próprio dia, às vezes já tenham alguém para vos substituir. E procurem algo que vos preencha, é acima de tudo o que eu quero deixar aqui. Procurem algo que vos preencha, que faça sentido, que mesmo que não seja o sonho dos sonhos, para mim, por exemplo, abrir uma estufa era o sonho dos sonhos, mas não é possível agora. Mas tentar procurar algo que seja fazível, e procurar algo que faça sentido e que, mesmo que não seja perfeito, e que seja algo que vos permita viver e não só sobreviver financeiramente. E é isto, malta. Vou andando, porque já estou um bocadinho atrasada. É possível que brevemente o meu companheiro me ligue, não é? Ahm, mas pronto, espero que fiquem bem. Eu vou aproveitar estes dias em que eu estou a gostar de chamar de um pequeno período de repouso. Mas espero que estejam bem, espero que amem o que fazem, e espero que vocês amem aquilo que estão a fazer neste momento, e que, se não gostarem, e que se realmente se estiver a tornar algo pouco saudável em todas as esferas da vossa vida, espero que a vida se proporcione de forma a que vocês consigam sair desse loop, e que consigam procurar algo que vos preencha e que vos faça sentido. E é isso, malta. Eu espero estar aqui dentro de 15 dias, e este vídeo foi gravado, este áudio no caso, foi gravado hoje. Estou a gravar um bocadinho antes de. Vou fazer upload disto uma segunda-feira. Mas nessa segunda-feira eu não vou estar. Ou seja, vou tirar uns diazinhos com o meu companheiro, pelo que estou a gravar agora antes que dê treta, pelo que espero que estejam bem e espero que corra tudo bem. Espero conseguir fazer upload daqui a 15 dias. Mas também, se não fizer, não faz mal, porque honestamente isto é só um desabafo, sim, e não é como vocês. Não é como se esteja aí alguém para cobrar quando é que eu faço conteúdo, ou quando é que eu publico, ou algo do género. Portanto, espero que estejam bem e espero que tenham uma semana incrível.